Olá, meus caros amigos, que Deus abençoe neste feriadão, né? Aqui em São Paulo. Mas onde quer que você estiver, que o Espírito de Deus venha iluminar o seu entendimento, para que você entenda a palavra de Deus. Esse é o meu desejo, que você entenda, compreenda, tenha percepção do que é que Deus deseja de você, para que você tenha uma vida transformada, uma vida nova, uma vida de acordo com a vontade dele. Mas isso só o Espírito Santo pode fazer quando ele revela no seu entendimento, na sua consciência, a vontade dele. Isso é o que eu tenho procurado passar para as pessoas, é isso que eu tenho procurado dar para as pessoas desde o dia em que eu tive meu encontro com ele. Mas a bênção que nós tanto desejamos, tanto almejamos para vocês, pela qual a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha ininterruptamente, todo santo dia, de segunda a segunda. Aqui em São Paulo hoje é feriado, mas para o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus não existe feriado. Existe sim querer levar às pessoas aquilo que Deus lhes deu. E esse é um grande segredo, sabia? Um grande segredo. Um grande segredo, um enorme segredo. Esse aqui é um dos mistérios da fé. É dar. Dar. À medida que você dá, você recebe. E é óbvio que o ser humano, por ser egoísta, o egoísta só quer receber. O egoísta, ele não pensa nem um mínimo no seu semelhante, ele pensa em si próprio. Por isso ele é chamado egoísta. E ele contraria imediatamente a segunda grande lei de Deus, que é amarás o teu próximo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo uma pessoa, então eu quero para ela, no mínimo, aquilo que eu tenho recebido. É isso mesmo. Então, quando uma pessoa verdadeiramente ama, eu nem gosto de falar de amor, porque quando se fala de amor, normalmente as pessoas entendem completamente diferente. Porque fala-se do amor de Deus, elas pensam que o amor de Deus é só para receber. Mas elas não querem dar. E o primeiro mandamento diz: dai, amarás, dai, oferecei. Então, esse é um dos segredos do relacionamento com Deus. E eu gosto e posso e tenho autoridade para falar isso com vocês. Olha só. De Gênesis a Apocalipse, eu entendo, eu resumo todas as Sagradas Escrituras com uma palavra: dar. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, quer dizer, o amor acompanhado do dar, de se oferecer. Mas as pessoas normalmente só querem o receber, só querem as bênçãos, só querem os favores de Deus, mas o vosso reino neca de pitipiriba. Essa é a realidade. Mas o segredo é esse. E quando nós falamos da oferta, nós estamos falando da igreja, do sangue da igreja do Senhor Jesus. O sangue da igreja do Senhor Jesus não é o sangue de Jesus, não.
O sangue de Jesus é o que foi derramado pela igreja. O sangue da igreja são as ofertas. E é tão forte, tão forte, tão forte, você verifica que Deus, quando constituiu o reino de Israel por 12 tribos, havia uma tribo, uma única tribo, que ele separou e disse: olha, vocês não vão receber nada de herança na terra prometida. Vocês não vão ter terras, porque eu serei a vossa herança. Ah, meu pai, meu amigo. Sabe por que eu rio? Porque eu sinto gozo quando eu ensino a palavra de Deus, e tem certas passagens que me enchem de alegria, de gozo, pela revelação de Deus. Então, das 12 tribos, uma tribo foi separada apenas para cuidar das ofertas, que é a tribo de Levi. A tribo de Levi foi a tribo que foi eleita para servir a Deus todo santo dia. Só para servir a Deus. Eles não teriam direito a terras, porção da terra, nada disso. Mas eles receberiam as ofertas, fariam os seus sacrifícios, eles ofereceriam a Deus o melhor de suas vidas, as ofertas, e das ofertas eles tiravam o seu sustento. E Deus nunca deixou faltar para os levitas o pão nosso de cada dia, porque ele, Deus, era a oferta, era a herança dos levitas. Todos eles aceitaram, ficaram felizes da vida, etc, etc. E você verifica que na Bíblia fala de um único livro, um único livro chamado Levítico, que é dedicado às ofertas, que era pessoas, que era uma tribo dedicada às ofertas. E você sabe que o livro de Levítico, olha só, preste atenção, o livro de Levítico fica exatamente no meio. Você conhece o candelabro. Pois bem, o candelabro tem os seus braços e tem a haste vertical, a haste principal, central. Pois bem, no primeiro livro nós temos Gênesis. O segundo livro nós temos Êxodo. O terceiro livro é Levítico. Exatamente a haste principal, a haste da cruz, que é, digamos assim, a cabeça da cruz, que representa o Senhor Jesus. Depois de Levítico, vem Números e depois vem Deuteronômio. Então você vê que Levítico, o livro de Levítico, é o Pentateuco, ele está exatamente no meio, porque ele fica inclinado, ou melhor, direcionado para o alto. Era a tribo das ofertas para Deus. Então, minha amiga, quando nós falamos que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia Sagrada se resume no dar, nós estamos falando de a maior expressão de fé para com Deus. E aí nós podemos falar o seguinte, nós podemos acrescentar o seguinte: você que está me assistindo nesse momento e diz: eu gostaria de ser feliz como o bispo é feliz. E eu também gostaria que você fosse feliz, tanto quanto eu, no mínimo. No mínimo. Mas por que eu sou feliz? Primeiro, eu ofereci a minha vida, o meu futuro, a minha juventude, eu ofereci tudo para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira coisa que eu fiz, quando Ele me revelou a verdade que liberta, eu entreguei a minha vida para Ele.
Então, você tem aí a haste vertical da cruz, o relacionamento entre você e Deus, a sua entrega para Deus. Então, você tem um relacionamento, uma comunhão com Deus. Você entregou a sua vida para Ele, 100%. Agora, a cruz não está completa. A cruz não está completa. Assim como Adão não estava completo sem a Eva. Então Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora, porque não é bom que ele esteja só. Então Deus fez a Eva. Da mesma forma, aconteceu comigo. Quando jovem, eu tinha 19 anos, quando Deus se revelou para mim, então eu queria morrer primeiro, para não perder, não correr o risco de perder a minha salvação. Mas Deus não tirou minha vida, Ele achou por bem me escolher. E Ele me escolheu. Então eu disse para Ele: agora o Senhor tem que me dar uma pessoa que venha me auxiliar, assim como o Senhor deu para Adão. Eu preciso, eu necessito. Então, Deus me atendeu com a Esther. Mas não foi da noite para o dia. Eu só conheci a Esther. Quando me converti, eu tinha 19 anos. Mas quando eu encontrei a Esther, eu estava com 26 anos. Quer dizer, 7 anos depois, eu vim conhecer a Esther. Quer dizer, Deus não me atendeu imediatamente, não. Não é assim, um passe de mágica e tal, nada disso. Ele esperou o momento certo para eu me amadurecer, para a Esther se amadurecer, para que nós dois pudéssemos, amadurecidos, poder nos casar. Então, o casamento veio formar os braços dessa cruz que eu carrego, que Esther e eu carregamos. Então, os braços da cruz é o nosso relacionamento, Esther e eu e Esther. A haste vertical da cruz, que é o pé até a cabeça, é o meu relacionamento pessoal com Ele, e da Esther também, obviamente, que nós dois temos um só espírito, uma só fé. Então, nessa construção da cruz, eu tive que abrir mão da minha liberdade, da minha vida de solteiro, que eu não tinha compromisso com ninguém. A Esther teve que abrir mão da vida de solteira, que ela não tinha compromisso com ninguém. Ela não tinha que lavar roupa, ela não tinha que passar, ela não tinha que cozinhar, ela não tinha que cuidar da casa, nada disso. Ela não tinha que fazer nada, porque os pais lhe davam aquilo que ela necessitava. Eu também, com o meu pouquinho que eu ganhava, estava para a minha vida tranquila. Mas a partir do momento que nós nos encontramos, que houve aquele sentimento puríssimo, profundo, que nós chamamos de amor, o amor entre nós, o amor divino, então, o que nós fizemos? Para que nós pudéssemos fazer um ao outro feliz. Nós tivemos que dar a nossa vida. Para que eu pudesse ser feliz com a Esther, eu tinha que abrir mão das minhas benesses de solteiro. A Esther também teve que abrir mão das suas benesses de solteira. Nós tivemos que sacrificar a nossa vida de solteiro. Porque de vida de solteiro, você sabe, é uma vida que a gente não tem compromisso. Sabe lá que você levantar pela manhã, não ter que dar murro, ter que trabalhar dobrado para trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa? Pois é, eu vivia assim, tranquilo. Então, minha amiga, meu amigo, para que você possa ser feliz como eu, você tem que achar a pessoa certa que você vai entregar a sua vida. Mas essa pessoa tem que ter o mesmo espírito que você, que é o Espírito Santo, se é que você tem. Quando vocês se encontram, então vocês vão ter que sacrificar, mesmo tendo o Espírito Santo. Mesmo tendo recebido o Espírito Santo,
vocês vão ter que sacrificar, um sacrificar pelo outro, que é o que nós fazemos. Nós vamos fazer 50 anos no final do ano de casados, então nós vivenciamos cada dia o sacrifício. Todo santo dia tem sacrifício, da parte dela para comigo, da minha parte para com ela. Assim também é um relacionamento com Deus. Todo santo dia eu tenho que dar o meu sacrifício a Deus. O que é o sacrifício? Ora, eu tenho que negar a minha carne, meus desejos, minhas cobiças, meus sentimentos. Eu tenho que colocar o meu coração ali no altar e ficar ali quietinho, deixá-lo quietinho. Se é que eu quero manter uma comunhão íntima com Ele. Porque Ele também se sacrifica por mim. Deus se sacrifica por mim. Ele sacrificou, veja só, o Pai sacrificou o Filho. Veja que dor que o Deus Pai sentiu em ter que sacrificar o Filho dele. Se fosse sacrificar por uma pessoa correta, justa, tudo bem. Mesmo assim, eu não faria isso. Eu não sacrificaria meu filho por ninguém, muito menos por um injusto, pecador. Mas o Pai fez isso, entregou o seu filho, deu o seu filho para que todo o que nele cresce pudesse ser salvo. O filho se sacrificou, você já sabe o sacrifício de Jesus. Toda a vida dele, Jesus não namorou, não noivou, não casou. Jesus viveu uma vida confinada ao serviço. Ele foi servo de Deus. Ora, ele deu. Assim como o Pai o deu para nos salvar, Jesus se deu ao Pai para servir como sacrifício. Olha aí, veja só. Veja só como a palavra, o verbo dar, está presente em toda a Bíblia, em toda a Sagrada Escritura. Mas, bom, Jesus subiu ao céu, pronto, assumiu a sua posição de Senhor, Rei, e o Todo-Poderoso é com ele. É ele e o Todo-Poderoso. Mas aí, Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus nos dá, o Espírito Santo, ele veio para fazer morada dentro de nós. E o Espírito Santo faz sacrifício. Todo santo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, o Espírito Santo sacrifica. Quer dizer, o Pai fez o sacrifício, o Filho foi o sacrifício e o Espírito Santo é o sacrifício. Bispo, mas que sacrifício que o Espírito Santo faz? Imagine o Espírito Santo dentro do meu corpo, dentro do meu ser. Como ele tem tolerado as minhas faltas, falhas, erros, pecados. É ou não é? Como ele tem me tolerado. Como ele tem tido paciência comigo. E eu vivo uma vida pautada na palavra dele, confinada ao serviço dele. Eu vivo essa vida, eu sou a pessoa que vivo para ele, para servi-lo. Eu sou um levita, pela misericórdia dele. Quer dizer, a Santíssima Trindade sacrificou, sacrifica e continuará sacrificando por mim. E você acha o quê? Que eu não tenho que fazer sacrifício, que eu tenho que cruzar os braços e viver a vida desordenadamente, segundo as concupiscências dos olhos, do coração, do pensamento? Então, minha amiga, meu amigo, saiba que se você quiser ser feliz, você tem que dar. Você tem que se oferecer para Deus da mesma forma como Ele se ofereceu para você. Esse é o segredo principal. Você pode ver isso na sua vida de casado. Você que foi casada, e casou novamente, casou várias vezes, você vem tentando
a felicidade, buscando uma pessoa que venha completar você. E de repente nem conseguiu ainda. Então venha às quintas-feiras participar da terapia do amor, da escola do amor, aqui no templo ou qualquer igreja universal do Reino de Deus. Então, nós temos que dar. Se você quer ter uma vida com Deus, não há como você não sacrificar a sua vida. Sabe por que a gente tem que dar? Pelo seguinte, preste atenção. Esse é outro motivo. Por exemplo, Deus é o quê? Justiça, é santidade, é pureza, é amor. Deus é lealdade. Deus é puro, puríssimo. Deus é luz. Como que a luz pode conviver com as trevas que são os seres humanos? Para que os seres humanos possam se transformar em luz, esses seres têm que entregar suas vidas para Jesus, crerem nele, viverem a sua vida de acordo com a sua palavra, para que então eles possam ser luz e então possam ter o Espírito Santo dentro de si e viver em comunhão com o Pai. Então, a oferta, minha amiga e meu amigo, é o princípio do relacionamento com Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E por ser Espírito, como é que você vai exprimir os seus sentimentos para alguém que você não vê, não sente, não toca? Como? É possível? Como? Somente através da fé. A fé exige sacrifício, tanto da nossa parte para com Deus, quanto da parte de Deus para conosco. Porque Jesus disse que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida, ele dá 100%. Mas também, você acha que ele vai aceitar a gente por medida? Por dar apenas uma partinha do Espírito, uma partícula do Espírito Santo? Não. É 100% do Espírito Santo pelo nosso 100%, pela nossa entrega 100%. Então, a oferta significa tudo isso e muito mais. Eu estou resumindo. A oferta a Deus é simbolizada na nossa vida pela nossa oferta mútua entre o marido e a mulher, que é o casamento, que é a maior instituição, a instituição mais sagrada na face da terra, que é o casamento. É o casamento. Quando há aliança séria, assumida, ao empenho de palavras entre nós por toda a vida. Deus, minha amiga, meu amigo, quer fazê-la feliz. Mas você se preocupa, por exemplo, mais em receber. Você quer ter o seu casamento, você quer encontrar sua esposa, o seu marido, você quer ter filhos, você quer resolver os seus problemas pessoais, os seus problemas de saúde, os seus problemas econômicos, os seus problemas sentimentais. Você quer tudo. Você quer tudo. Tá certo. Não é errado, não. Mas, para você receber tudo, você tem que dar tudo também, que é a sua vida. É a sua vida. A sua vida é entregue através das ofertas. As ofertas representam, simbolizam, assim como o pão representa o corpo de Jesus, não é o corpo de Jesus, mas representa o corpo de Jesus. O vinho, o suco de uva, representa o sangue dele. Também a oferta representa a vida do ofertante. Você quer ver isso? Olha só. Lá em Mateus capítulo 5, eu vou me estender um pouquinho mais, porque hoje é feriado, você, de repente, você tem condições, tem tempo para me assistir, para me ouvir.
Mas olha só o valor, a grandeza, a santidade da oferta. Olha só, Jesus disse assim, olha, foi Jesus quem falou, aqui não foi Paulo, Pedro, João, nada disso. Foi o próprio Jesus quem falou. Olha aqui, ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Você já leu isso? Você entendeu isso? Você entende essa palavra? Quer dizer, antes de eu apresentar a minha oferta a Deus, tamanha a santidade da oferta, tamanho o valor da oferta, tamanha a grandeza da oferta, tamanho o significado, sentido, simbolismo da oferta. Então veja, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, você sabe, cada um de nós sabe se o irmão tem alguma coisa contra nós. Então Jesus disse, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai lá e reconcilia-te com teu irmão. E depois da reconciliação, depois que você tiver paz com teu irmão, aí sim você pode fazer a sua oferta. Porque a oferta contaminada de ressentimentos, a oferta contaminada de mágoas, a oferta contaminada de pecados, a oferta suja, o altar não aceita. E por isso, muitas pessoas fazem as suas ofertas, mas pouco recebem, ou quase nada recebem. Por quê? Claro que o altar não vai deixar faltar nada, não vai ficar devendo nada a ninguém. Mas o poder da oferta vai ser limitado por conta dela estar suja, doente, aleijada. E essa oferta é quem? É o ofertante. Então muitas pessoas perguntam, bispo, eu já fiz jejum, eu já orei, eu já fiz o jejum de Daniel, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero, já fiz isso, fiz aquilo outro, e elas tentam me convencer de que elas já fizeram tudo para receber o Espírito Santo e não receberam, e querem uma resposta. Sabe qual é a minha resposta? Você não deu o seu tudo, você deu parte, porque a oferta é santa, assim como a oferta de Deus para nós foi santa e perfeita. Jesus foi perfeito para que pudesse ser oferecido por nós no altar. Então, minha amiga e meu amigo, tome esse ensinamento como princípio da sua vida. Você não recebeu o Espírito Santo porque você não colocou tudo no altar. Você não colocou toda a sua vida no altar. E a oferta, repito, representa a sua vida, simboliza a sua vida, como a minha oferta representa a minha vida. Você sabe, nós temos, e eu tenho visto isso, nós temos pastores e pastores. Existem pastores e pastores, mas eu não vou falar dos outros, eu estou falando daqui de dentro de casa. Existem pastores e pastores na Igreja Universal. Então, tem aqueles pastores que crescem, desenvolvem, multiplicam, o povo é abençoado. E tem aqueles pastores que a igreja fica mirradinha, difícil, ela não sai daquilo. As pessoas não se convertem, as pessoas não se entregam, as pessoas não prosperam. Aí você pergunta, mas por quê?
Por que se a igreja é uma só? A Igreja Universal do Reino de Deus é uma só. Porém, os que fazem a Igreja Universal do Reino de Deus nem sempre estão no mesmo espírito. Então nós temos visto muitos maus obreiros, muitos maus pastores, muitos maus bispos. E esse pessoal, essa banda podre, digamos assim, não desenvolve, não cresce. Por quê? Porque estão em pecado, estão roubando, adulterando, enfim, estão vivendo uma vida contrária àquilo que eles estão pregando. Quem? Eu não sei. Eu não sou Deus para saber quem é quem. Quando eu sei, a gente toma logo a providência. A gente remove imediatamente. Então, a oferta de cada pastor, de cada bispo, vai refletir a vida dele no altar. Se eu sou uma oferta pura, íntegra, santa, diante de Deus, então o meu trabalho vai vingar, vai ser abençoado, com, digamos, debaixo de pedras, debaixo de calúnias, de críticas, seja lá o raio que for, pode vir o que vier, o inferno pode se levantar, mas eu vou prevalecer porque a minha oferta é agradável ao Senhor. Então cresce. O trabalho da Igreja do Reino de Deus cresceu e cresce por conta da oferta que nós oferecemos no altar. Eu dou o melhor de mim, eu estou dando o melhor para vocês. Se vocês não recebem, o problema é de vocês. Deus nos deu o melhor, que é Jesus. Se você não aceita Jesus, o problema é seu. Você vai para o inferno e ninguém vai poder fazer nada por você. Então, a decisão é sua. Se você quer receber, primeiro você tem que dar. É por isso que Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Primeiro você tem que dar a sua vida para que o Espírito Santo venha reinar dentro de você. Jesus tem que reinar dentro de você. Mas para ele reinar dentro de você, você tem que abrir mão dos seus pecados. Você tem que dar. Você tem que sacrificar a sua própria vida, os seus pecados, etc, etc. Entenderam, meus amigos? O assunto é muito extenso, muito extenso. Eu poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre esse assunto, mas eu estou dando já a palavra resumida, que é dar. Dai, Jesus disse. Jesus quem disse? Dai e ser-vos-á dado, e da maneira como você der, você vai receber. Está escrito lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Veja lá. Para você ser perdoado, você tem que perdoar. Ah, bispo, mas isso é difícil. Não importa. Você tem que fazer aquilo que está escrito. Você tem que perdoar para receber o perdão. Então, as pessoas não recebem o Espírito Santo porque não querem dar o perdão. As pessoas não recebem o Espírito Santo porque não querem abandonar a sua vida de libertinagem. As pessoas não recebem o Espírito Santo porque são pessoas egoístas, que só querem o venha a nós. O vosso reino, nada. Então, minha amiga, meu amigo, aprenda isso. A nossa fé, a fé que nós passamos para vocês, é uma fé inteligente, pautada na palavra de Deus, pautada nas Sagradas Escrituras. Você confere. O que eu digo aqui fica gravado. Você pode conferir o que eu estou falando em toda a Sagrada Escritura. De Gênesis a Apocalipse, você tem que dar. Porque se você não der, você não recebe. E Jesus complementa dizendo: mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Sabe por quê? Porque quem dá tem autoridade para dar. E quem recebe tem a miséria para receber. Deus abençoe a todos. Já falei demais. Eu peço e espero que o Espírito Santo esclareça melhor isso para você, em nome do Senhor Jesus. Amém.